física, nós temos dois tipos de grandezas físicas. A primeira e mais conhecida por todos nós é grandeza física escalar. O que é um escalar na matemática? É um número. Então, quando eu falo para vocês que eu tenho uma grandeza física escalar, o meu resultado final, a minha resposta, a minha unidade de medida em relação, a minha grandeza em relação àquela determinada coisa é um número. Exemplo, quando eu falo que são 23 horas e 34 minutos, eu estou falando de tempo. Tempo é uma grandeza física escalar que nós temos como resposta apenas um número. Então, toda grandeza física que nós temos como resposta apenas um número, tempo é o melhor exemplo que eu posso dar para vocês. Massa, 30 quilos, 60 quilos. São exemplos de grandezas físicas que a nossa resposta final só é dada em número. A outra grandeza física que nós temos se chama grandeza física vetorial. O que é um vetor? É algo que possui módulo ou intensidade, que é o número, que é lá o nosso escalar da grandeza escalar. Um vetor possui sentido positivo ou negativo de acordo com o plano cartesiano e direção. O que é direção de um vetor? Direção esquerda, direita, para cima, para baixo. E aqui embaixo eu representei para vocês os vetores. O vetor, ele pode ser indicado para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, na diagonal. Enfim, qualquer direção eu posso desenhar esse vetor. Como eu identifico um vetor? Eu coloco ele, eu chamo ele de alguma coisa, A, B, C, D, X, Y, 10, 15, 20, N, J, W, e eu represento em cima do vetor por uma setinha, tá bom? Essa setinha, independente da seta vetor ser para a direita ou para a esquerda, ela sempre vai ser para a minha direita. Então, eu represento por uma letra ou um número e uma setinha em cima. Isso é um vetor, a representação geométrica, o desenho de um vetor. Beleza. Módulo e intensidade é o valor numérico. Eu tenho que força é uma grandeza física vetorial. Velocidade é uma grandeza física vetorial. Aceleração é uma grandeza física vetorial. Por quê? Nós dizemos que elas têm um número, elas têm um sentido positivo ou negativo e elas têm uma direção, direita, esquerda, para cima e para baixo. Todas as vezes que eu falo em vetor, você ouviu falou vetor, pensa, eu preciso desenhar o plano cartesiano. Por quê? É o plano cartesiano que vai me dizer o sentido, se é positivo ou negativo, e a direção desse vetor, se está para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima ou está na diagonal. Vamos lá. De acordo com o plano cartesiano, vamos desenhar esse vetor A aqui. O vetor A é um vetor positivo porque ele está na direção positiva de x. É um vetor que tem sentido positivo porque ele está no sentido positivo de x. Ele está na direção, na minha direita, e ele tem um determinado módulo. Vamos supor que A vale 20 newtons, por exemplo, que isso aqui é um vetor relacionado à força. Desenhando o vetor B. O vetor B tem sentido negativo de x, ele tem direção para a esquerda e vamos dar como exemplo que ele vale 30 newtons, que é o módulo ou a intensidade, que significa a mesma coisa, que é um valor numérico. Desenhando o vetor C. Olhem para o vetor C. O vetor C, ele está na minha direção, que eu chamo para facilitar
diagonal. O que significa essa diagonal? Que ele não está nem na direção x, nem na direção y. Ele até tem um sentido positivo, tanto de x quanto de y, mas ele não está nem no meu eixo x, nem no meu eixo y. Então, eu digo que eu tenho um vetor na diagonal. A direção dele é a diagonal. O que significa ter um vetor na diagonal? Significa que vai entrar naquele ponto que se chama decomposição de vetor. É aí que entra a parte mais importante. Quando eu tenho que decompor um vetor. Quando eu desenhar o plano cartesiano e perceber que esse vetor ele não está nem na direção x, nem na direção y. Se esse vetor já não está desenhado, por exemplo, igual o vetor B, olha para o meu vetor B, ele já está desenhado na direção x, então eu não preciso decompor ele. Agora, se eu tenho um vetor que ele não está nem em x e nem em y, eu preciso decompor ele. O que é decompor? Ter um vetor na direção x e um vetor na direção y desse vetorzão C. Eu tenho um vetor C que não está nem em x e nem em y, mas eu preciso que ele esteja tanto em x ou em y, porque na forma vetorial eu tenho que usar o plano cartesiano para me determinar as direções do vetor. Se esse vetor não está nem em x e nem em y, eu preciso arrumar uma forma de colocar ele em x e em y. Que forma é essa? Decompondo ele em vetor x e em vetor y. Beleza? Então, vamos lá. Se eu tenho um vetor que ele está ou em x ou já está em y, eu não preciso decompor. Se ele já estiver na direção x ou se ele já estiver na direção y, eu não preciso decompor. Mas se eu tenho um vetor que está na diagonal nem em x e nem em y, eu preciso decompor ele para ele ficar tanto em x quanto em y. Isso é decomposição de vetor. Por isso que eu disse, falou em vetor, desenha o plano cartesiano. Se não desenhar o plano cartesiano, não tem como saber quando vai decompor e se ele é positivo ou negativo. Beleza, continuando falando sobre decomposição de vetor, quando eu pego e decomponho esse vetor C aqui, eu digo que entre C e Cx existe um ângulo, ou que entre C e CY existe um ângulo. Eu posso escolher aonde esse ângulo está. Ou ele está entre Cx e C, ou entre C e CY. Vamos começar colocando esse ângulo apenas entre C e Cx. Quando isso acontece, eu digo que Cx, o meu vetor Cx, é igual a C vezes cosseno do ângulo. E o meu vetor CY é igual a C vezes seno do ângulo. O que significa isso? Para eu descobrir quanto vale Cx, eu multiplico C vezes o cosseno do ângulo. O que é cosseno? Quando está com o ângulo. Então, isso fica uma dica. Quando eu tenho um vetor com o ângulo, ele é cosseno de com o ângulo. Se eu tenho um vetor que está sem o ângulo, ele é seno de sem o ângulo. Então, Cx, como é o vetor que está com o ângulo, ele é C vezes cosseno. Cy, como é o vetor que está sem o ângulo, ele é C vezes seno. Beleza? Agora, imagina que aqui eu tenha um outro vetor. Vou chamar esse vetor de A. De novo, o meu vetor A é um vetor que está na diagonal. Ele não está nem em x e nem em y. Preciso fazer ele ficar. Vou decompor ele em AX e em AY.
Ou eu escolho onde está o meu ângulo, ou a própria questão vai te determinar. Se eu coloco o ângulo em AX, eu tenho AX é igual a A vezes cosseno do ângulo. AY é A vezes o seno do ângulo. Agora, se eu pego e coloco esse ângulo θ, ao invés de colocar ele com AX e coloco ele com AY, eu tenho que AX é A vezes o seno do ângulo, porque está sem o ângulo, e AY é A vezes cosseno do ângulo, porque AY é que está com o ângulo agora. Paula, complicado. Muita prática de exercício. Se vocês entenderem essa explicação, o que é vetor? Vetor é uma grandeza física vetorial que tem 3 características. Módulo ou intensidade, que é o valor dele numérico. Eu tenho que o vetor C vale 20 centímetros. Eu tenho sentido positivo, negativo em relação ao plano cartesiano. E direção, direita, esquerda, para cima, para baixo ou diagonal. E aí, quando eu tenho que ele está na direção diagonal, eu tenho um plus. Que plus é esse? Eu preciso decompor o vetor. Se ele está ou em x ou em y, eu não preciso decompor e não preciso fazer nada disso. Mas se ele não está nem em x e nem em y, eu preciso decompor ele. E aí eu faço isso tudo que eu acabei de explicar para vocês. Isso se aprende com muita prática de exercício.